Bom, o prazer é meu, é uma honra estar aqui na Pamages, para esse encontro sobre responsabilidade civil. E gostaria de dizer que parabenizar a Pamages, agradecer ao grande amigo Hélio, por essa comunicação que é feita pela internet, essa disponibilização de vídeos, a possibilidade do conhecimento chegar aí nas mais diversas localidades. Gostaria de cumprimentar todos os amigos que estão nos assistindo e dizer que escolhi alguns temas para a gente abordar nessa exposição de hoje. Escolhi 5 grandes temas para a gente explorar nesse tempo de 5 horas. Eu vou começar falando sobre concausalidade, que foi justamente o tema da minha tese de doutorado, que eu defendi na última sexta-feira na USP. Então, já aproveitando que eu já estou com a matéria fresca, vou aqui procurar explorar algumas questões. Depois eu abordo a responsabilidade objetiva, a análise do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Vou abordar novos danos, a matéria importantíssima hoje, danos estéticos, danos morais coletivos, e a matéria da perda da chance, que é o tema da moda na responsabilidade civil. Também gostaria de falar um pouco sobre os desafios do dano moral, e vou terminar fazendo aí uma comparação a respeito da responsabilidade civil dos entes privados e a responsabilidade civil do Estado, uma crítica em relação à teoria que prevalece a respeito da responsabilidade civil. Eu gostaria de dizer, a respeito até do que foi mencionado pelo professor Hélio, que eu tive a honra de participar de uma banca de doutorado e ser examinado por 2 embargadores do TJ de São Paulo, que são professores, o Nestor Duarte e a Rosa Neri, professores da USP e da PUC. Então, para mim, foi uma honra e fico feliz que é a primeira exposição que eu faço a respeito da tese, até porque antes da defesa a gente fica guardando um pouco a tese justamente pelo caráter de trabalho inédito. Então é a primeira vez que eu posso falar assim à vontade sobre esse trabalho. O objeto da minha tese foi a concausalidade. Eu gostaria de abordar esse tema porque é o assunto da moda hoje em responsabilidade civil, seja no Brasil, seja no exterior. A concausalidade entra em cena, por exemplo, no problema do tabagismo, problema do cigarro, entra em cena no problema da bebida, entra em cena no problema da alimentação. E a tese que eu proponho é justamente uma regra de julgamento. Justamente auxiliar o juiz ou eventualmente um árbitro, se for o caso de uma arbitragem, a julgar de acordo com a contribuição das partes. O Código Civil de 2002 ele introduziu essa problemática em 2 artigos, nos artigos 944 e 945. O artigo 944 do Código prevê que a responsabilidade civil, a indenização, será fixada de acordo com a extensão do dano. É a consagração do chamado princípio da reparação integral dos danos. Todos os danos suportados pela vítima devem ser indenizados. É isso que consta do artigo 944, caput do Código Civil. E o parágrafo único do dispositivo acabou adotando a ideia de causalidade. Porque esse dispositivo, ele prevê que a indenização deve ser fixada de acordo com o grau de culpa do agente. Então, se houver uma culpa leve ou uma culpa levíssima, culpa em menor grau do agente, a indenização deve ser reduzida equitativamente pelo juiz. Além desse artigo 944, parágrafo único, o 945 do Código Civil, ele adota a ideia de causalidade adequada, porque ele prevê que se a vítima houver concorrido culposamente por evento danoso, a indenização deve ser reduzida de acordo com essa contribuição. Veja no primeiro momento que o artigo fala de culpa concorrente da vítima. Mas o que a gente acaba propondo é a ideia de risco concorrente da vítima. O que no direito penal é estudado dentro da matéria de exposição da vítima ao perigo. Quando a vítima contribui para o evento danoso, contribui para o crime. É mais ou menos essa a ideia que a gente procura explorar dentro da responsabilidade civil. Então, existem situações em que há risco inerente tanto do agente quanto da vítima. O cigarro é um exemplo claro disso. Porque no cigarro existe um risco por parte da empresa que coloca um produto no mercado que ela sabe que causa mal, e existe também um risco por parte do fumante. O que eu proponho é que a indenização e, mais especificamente, o peso da responsabilidade não seja colocado unicamente em uma das partes. Ou seja, não se pode dizer que houve culpa exclusiva da vítima. Que o sujeito fumou porque quis, e diante do livre-arbítrio não há que se falar em responsabilidade da empresa de cigarro. Também não é possível atribuir todo o peso na empresa, que coloca esse produto arriscado no mercado.
Então, o que eu acabo propondo, e já é assim no mundo inteiro, é uma fixação da indenização de acordo com a contribuição causal. Isso seja na responsabilidade subjetiva, seja na responsabilidade objetiva. Existe um grande autor argentino, talvez seja o maior autor sobre a responsabilidade civil na América Latina, o Ito Raspe, que ele faz uma ponderação muito interessante. Ele diz o seguinte, que na responsabilidade civil não se pode mais fazer uma análise maniqueísta de que o agente é sempre o bandido da história e a vítima é sempre o mocinho da história. Raramente, dentro dessa complexidade que nós temos hoje, existe uma situação concreta em que só o agente é culpado, ou só o agente é responsável. Então, o que nós propomos é que a indenização seja fixada de acordo com a contribuição causal dos envolvidos. Eu vou pegar um exemplo, que é um exemplo que acaba confrontando dois membros da banca, e é um exemplo um pouco exagerado, mas é só para os senhores perceberem como realmente é uma questão de reflexão. O professor Vilaça, quando ele faz a crítica, e ele participou da banca, quando ele faz a crítica ao 944, parágrafo único, que, repetindo, é aquele artigo que trata da indenização por equidade, ele faz uma crítica no seguinte sentido: o dano pode ser grande e a contribuição causal pode ser menor. Então os senhores imaginem, por exemplo, um sujeito que saiu com uma Ferrari, e alguém bateu no carro desse sujeito que saiu com a Ferrari e agiu com culpa leve. Como houve culpa leve do agente, a indenização tem que ser reduzida, mesmo o dano sendo maior. Então essa é a crítica do professor Vilaça, quer dizer, você afasta a reparação integral dos danos. Já o professor Tepedino, que também participou da banca, na obra dele de comentários ao Código Civil comentado, ele faz a seguinte ponderação: o sujeito que sai com a Ferrari na rua, ele se expõe ao risco. Então, diante de uma exposição ao risco, só pela exposição a indenização tem que ser reduzida. E isso não acontece só nessa situação. Isso acontece em esporte radical, isso acontece do sujeito que bebe, isso acontece no caso de alimentação de substâncias, gêneros alimentícios que notoriamente fazem mal, isso acontece em artes marciais, isso acontece numa pleiade de situações hoje do mundo contemporâneo. E até aproveitando essa questão da alimentação, que é um tema que já é discutido na Europa, que já é discutido nos Estados Unidos, saiu um julgado muito interessante sobre concausalidade, mais ou menos na esteira daquilo que eu sigo e defendo. Um julgado TRT trabalhista, da 4ª região, de um sujeito que trabalhou no McDonald's durante 12 anos. E ele trabalhou de gerente do McDonald's durante 12 anos e engordou 30 quilos. Por quê? Porque para quem trabalha no McDonald's existem duas opções. Ou você leva a comida de casa, ou você come a comida do McDonald's. E ele fez a segunda opção, engordou 30 quilos. Parece um pouco aquele documentário que eu recomendo que todos vejam, Super Size Me, a dieta do palhaço, em que o cineasta, ele ficou comendo no McDonald's durante um mês, engordou 5 ou 10 quilos, me parece, e adquiriu uma série de doenças pela alimentação. Numa visão que me parece uma visão equivocada, você atribui toda a responsabilidade, ou toda a culpa, ou todo o risco à vítima, pela ideia de livre-arbítrio. Você exclui a responsabilidade da empresa. O problema é que a empresa está colocando no mercado um produto que ela sabe que faz mal. E mais do que isso, há um risco-proveito. Existe um lucro por essa atividade. Por isso que é possível verificar, e eu chamo a atenção dos magistrados que me assistem, é possível verificar por cálculo estatístico ou cálculo matemático qual foi a contribuição de risco para o evento de cada envolvido. Eu fui pesquisar a estatística consegue, por meio de exercícios, determinar qual é o grau de risco de cada conduta. Então é recomendável que o magistrado determine uma perícia por um matemático estatístico, especialista em ciência atuarial, para a determinação do risco assumido por cada uma das partes. Nesse caso do Rio Grande do Sul, o sujeito pediu uma indenização e o TRT do Rio Grande do Sul entendeu da seguinte forma, que 40% de responsabilidade foi da empresa e 60% de responsabilidade por parte da própria vítima.
que contribuiu para o evento danoso. Então, quer dizer, vejam, quando o Código Civil prevê que a indenização mede pela extensão do dano, é a regra, mas que cabe redução por equidade, havendo culpa leve ou culpa concorrente da vítima, e aí o que eu proponho é o risco concorrente da vítima na responsabilidade objetiva, o Código está adotando uma ideia de fazer um cálculo por fração ou por percentual de culpa ou risco. Então, se o sujeito teria direito a 100 mil reais de indenização, e se ele contribuiu com 60%, havendo por parte da vítima apenas 40% de responsabilidade, qual vai ser o valor da indenização? Pela reparação integral, ele teria 100 mil reais. Nesse caso, como ele contribuiu com 60%, e o agente teve 40%, ele vai ter direito a 40 mil de indenização. Eu chamo a atenção dos senhores que estão me assistindo, que eu fiz um trabalho, eu estive em Portugal no ano passado, pesquisei na biblioteca da Universidade de Lisboa, como é em Portugal, como é na Espanha, como é na Itália e como é na Alemanha, naquilo que eu pude pesquisar. Naquilo que eu pude pesquisar. Em todos os países que eu analisei é assim. No Brasil, a gente ainda tem uma visão maniqueísta de que ou responde tudo ou não responde nada. E o que me parece é que tem que se verificar, isso dá trabalho ao magistrado, sem dúvida, mas o correto é assim. Você fazer uma ponderação e verificar qual é a contribuição causal dos envolvidos. Foi isso que foi adotado pelo Código Civil no artigo 945. E esse artigo, aliás, Hélio, é cópia do 1227 do Código Italiano. E lá na Itália se diz que 1227 se aplica, primeiro, que esse artigo adotou a causalidade adequada. Segundo, que ele se aplica à responsabilidade objetiva, não só à subjetiva, e que você tem que fazer esse cálculo por estatística. Então o juiz tem que chamar um perito para fazer esse cálculo. Como já acontece em algumas situações de acidente de trânsito, né, e como tem que ser realmente. Então eu chamo a atenção de vocês, eu acabei escolhendo esse tema pensando no tabagismo. E eu gostaria de destacar que me foi enviado, raramente no Brasil, a empresa de cigarro é condenada. Né? O que se entende é que é livre-arbítrio, que o sujeito fumou porque quis, que houve culpa exclusiva da vítima. Informativo 432 do STJ adotou essa ideia, e o informativo 436 do STJ também essa ideia. Mas eu recebi um julgado do nosso TJ de São Paulo, um julgado espetacular, no meu entender, que é o julgado que segue a linha do que eu penso. Foi me enviado pelo amigo, desembargador Caetano Lagrasta, em que houve condenação. Houve condenação porque o Caetano Lagrasta, o desembargador Caetano Lagrasta e o desembargador João Garcia, eles atribuíram essa questão de concorrência de condutas. O Lagrasta, aliás, quando ele fala de livre-arbítrio, ele diz que o livre-arbítrio não pode gerar uma situação para excluir totalmente a responsabilidade de uma empresa que tem um lucro com aquela atividade. E eu abro aspas a frase do Lagrasta. Ele aponta a existência de um dogma de alguma estranha e impossível religião do vício. Que o livre-arbítrio acaba sendo uma linha de defesa exagerada liberal do vício. E os senhores me desculpem, existe, me parece, um problema geracional aí. Existe aí um problema geracional porque aqueles que são da geração, hoje a gente já estuda no direito as gerações, né? Geração Bela Época, geração Baby Boomer, geração X, geração Y e a geração Z que está vindo por aí. Há um apego, no meu entender, exagerado ao livre-arbítrio, uma visão liberal da geração Baby Boomer. Porque não é possível que o livre-arbítrio gere total impunidade. O livre-arbítrio não pode gerar impunidade nesse caso. Não se pode colocar todo o peso em uma das partes. Nós vivemos a era da ponderação do caso concreto, que me parece a melhor solução para essa hipótese do cigarro. Né? Há um longo caminho a percorrer, até porque os juristas, por maioria, entendem em pareceres que a empresa de cigarro não deve responder, mas nesse ponto eu fico com a Cláudia Lima Marques, que tem um parecer muito interessante, que entende que a empresa deve responder. No meu entender, deve responder proporcionalmente de acordo com o risco assumido. Obviamente, quem começou a fumar mais tempo, não sabia dos males do cigarro como se sabe hoje. Então, a ponderação de risco é menor. Hoje, a ponderação de risco, por parte do fumante, era menor. Talvez quem começou a fumar antes da antipublicidade, a vítima tem uma contribuição de 20% e a empresa em 80%.
Quem fuma e sabe, é comunicado que o cigarro causa mal, causa males, né? Obviamente a ponderação é diferente, talvez 90% de percentual de conduta por parte da vítima e 10% por parte do cigarro. Mas, repito, excluir totalmente a indenização é algo injusto e inadmissível. É preciso repensar essa situação do cigarro em um dos temas mais complicados da responsabilidade civil, que é o tema do nexo de causalidade. Bom, então esse seria o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês. O segundo ponto é aquilo que o professor Anderson Schreiber, do Rio de Janeiro, chama de o caso da culpa. Eu gosto de dizer, e também acabei dizendo isso na tese, que a culpa tinha um papel principal na responsabilidade civil e hoje tem papel coadjuvante. E que o dano tinha papel coadjuvante e hoje tem papel principal. Tanto é assim que na Argentina, que é um país muito mais evoluído, é difícil falar isso, mas é verdade, por aquilo que eu estudei, a Argentina é um país muito mais evoluído que o Brasil nessa matéria de responsabilidade civil. Muito mais evoluído. E lá, a matéria de responsabilidade civil não é chamada de responsabilidade civil. É chamada do direito dos danos. De tão importante que é o papel do dano na matéria da responsabilidade civil da Argentina. E aí vejam a questão do caso da culpa. Eu gostaria de destacar, e até reservei 2 julgados aqui nossos em São Paulo a respeito desse tema, existem de outros estados também julgados nessa linha, a análise do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. O 927, parágrafo único do Código, ele trata da responsabilidade objetiva, que é aquela responsabilidade independentemente de culpa, em que não há necessidade de prova da culpa do agente. E esse dispositivo prevê, o 927, parágrafo único do Código Civil, que a responsabilidade objetiva pode ter 2 origens. 2 origens. A primeira origem é a lei, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor, como é o caso da Lei 6938 de 81, que trata da responsabilidade objetiva por danos ambientais, como é o caso do 37, parágrafo 6º da Constituição, que trata da responsabilidade civil do Estado. Essa seria a primeira origem da responsabilidade independentemente de culpa, a lei. Além dessa origem, segundo o artigo 927, parágrafo único do Código, nosso Código Civil, a responsabilidade objetiva, presta atenção agora, pode decorrer de uma atividade de risco. Uma atividade normalmente desempenhada pelo autor do dano, que, por sua natureza, causa riscos aos direitos de outro. Esse artigo, aliás, também foi inspirado no Código Italiano, que é o nosso marco teórico na matéria de responsabilidade civil. Não é o Código francês, o principal marco teórico do Código de 2002, é o Código Italiano. Foi inspirado no artigo 2050 do Código Italiano, que trata da chamada exposição ao perigo. Só que nós temos algumas diferenças. Na Itália, nós temos lá um sistema de culpa presumida. No Brasil, a responsabilidade é objetiva, é sem culpa. Quer dizer, o autor não tem o ônus de provar a culpa do réu. E outra diferença, na Itália é perigo, no Brasil é risco. Risco é menos do que perigo. Aliás, risco é uma iminência de perigo que pode causar dano. Agora, muita atenção, e eu vou citar mais um professor da casa, que é o professor Cláudio Godoy, Cláudio Luiz Bueno de Godoy, que é juiz de direito aqui em São Paulo, livre docente pela USP, e que tem um trabalho, talvez um dos melhores trabalhos sobre esse artigo 927, parágrafo único do Código Civil. O professor Godoy, quando ele comenta o 927, parágrafo único do Código, ele diz o seguinte, que esse risco do 927, parágrafo único, não é qualquer risco. É um risco diferenciado. É um risco excepcional. E isso, aliás, consta de um enunciado que foi aprovado na primeira jornada de Direito Civil, o enunciado 38 da primeira jornada de Direito Civil, a menção que esse risco do 927, parágrafo único, é um risco diferenciado. Até porque tudo é arriscado. Tudo é arriscado. E às vezes a estatística nos surpreende. Eu peguei um livro de estatística para verificar, porque de novo aqui, a estatística vai ter que entrar em cena para verificar o que é atividade de risco ou não. Vejam só que problema de armadilha, meu amigo Hélio. O que você acha que por estatística é mais arriscado? Andar a pé na rua ou andar de avião? Pode responder. Acho que andar de avião, né? Não, não é andar a pé na rua. Tá vendo qual é o problema? O problema é que você pode se equivocar porque o cálculo é diferente.
É um cálculo estatístico pelo índice de acidente, é só você verificar. Existe um índice de acidente maior com avião que cai ou com pessoas que são atropeladas? Com pessoas que são atropeladas. E aliás, olha, eu vou ser muito sincero. E eu estou me incluindo nessa. Nós da área jurídica somos ignorantes em matemática e estatística. Somos ignorantes. Né? Só lembrar qual a nota que você tirou no vestibular em matemática quando você entrou na faculdade. Eu me lembro, quando eu fiz a faculdade de Direito da USP, eu tirei nota 2 em matemática. Tirei 0,8. 0,8. Deve ter entrado lá no final. Pois é. Então esse que é o problema. Porque para determinação de atividade de risco, há necessidade de socorro às ciências auxiliares. Como é o caso da estatística. Porque é um risco diferenciado, não é qualquer risco. Né? Por exemplo, dirigir é atividade de risco? Depende de onde. Porque o risco é aquilo que está acima de uma situação de normalidade. Dirigir é uma situação de normalidade. Dirigir em estrada duplicada de São Paulo talvez não seja atividade de risco. Dirigir em estrada de Minas Gerais, e eu conheço bem porque sou mineiro, já é atividade de risco. É muito. Né? Então quer dizer, é um risco diferenciado. É um risco acima da situação de normalidade. Tanto que isso é verdade que perigo é maior do que risco. Então, havendo perigo, há risco. Né? Agora, vejam que interessante. Eu estou falando de uma atividade de risco, a chamada cláusula geral de responsabilidade objetiva, que deve ser preenchida pelo juiz no caso concreto. E chama a atenção dos senhores, principalmente magistrados, a necessidade, muitas vezes, de uma perícia para verificar se é atividade de risco ou não. Senão, você tem que julgar com máxima de experiência e você pode errar. Só para vocês terem ideia, voltando à questão de estatística, eu li um livro espetacular que eu recomendo que os senhores leiam. Não é livro jurídico, chama O Risco, de John Adams, que é o maior especialista de gerenciamento de risco no mundo. E vejam como até fatores antropológicos entram no cálculo de risco. Você sabe, Hélio, por que no Brasil, o que o Brasil tem em comum com a Austrália, no sentido de que os dois países têm alto índice de acidente de trânsito? Você tem ideia? O que o Brasil teria em comum com a Austrália, gerando a conclusão que os dois países têm alto índice de acidente de trânsito? Não, não é o clima. É um problema antropológico cultural. Existe uma máxima aqui no Brasil que se repete na Austrália. Quem morou na Austrália sabe. A senhora sabe qual é? Não. Existe uma máxima na Austrália que Deus é australiano. É a mesma máxima que existe no Brasil, não é? Que Deus é brasileiro. Qual que é a consequência disso? A pessoa se expõe mais ao risco. Então esse que é o problema. Até essa questão antropológica entra em cena para o cálculo do risco. Mas voltando à questão jurídica, deixando o social e a questão filosófica um pouco de lado. Voltando ao 927, parágrafo único, ele diz: responsabilidade objetiva decorre da lei ou de uma atividade de risco. Agora, essa atividade de risco é uma atividade de risco que não está prevista em lei. Quais são os dois principais exemplos no Brasil hoje de aplicação dessa, aspas, cláusula geral de responsabilidade objetiva? Primeiro, acidente de trabalho, que é competência da área trabalhista. Quando o empregador desenvolve uma atividade de risco e submete o empregado a essa situação de risco, a jurisprudência, inclusive, do TST tem entendido que a responsabilidade do empregador é objetiva. Foge aqui um pouco da área de atuação aqui da magistratura estadual. Agora, o segundo exemplo é espetacular. Nós já tínhamos julgados de Minas Gerais, do Paraná, e aqui eu colaciono 2 julgados do TJ de São Paulo nesse sentido. A jurisprudência tem aplicado essa responsabilidade objetiva para sites de relacionamentos da internet. O primeiro julgado, se vocês quiserem anotar, desembargador Francisco Loureiro, julgado de abril de 2010. Aliás, já digo aqui que sou admirador dos julgados do desembargador Francisco Loureiro. Né? São julgados espetaculares, porque ele é professor. Não estou aqui puxando do meu lado, mas são julgados espetaculares. Apelação 990, vou falar 2 vezes, tá? Apelação 990 10 088 990 10 088 008-0. Repetindo, apelação 990 10 088 008-0. O julgado aplicou responsabilidade
objetiva por atividade de risco ao Google, que mantém o Orkut. Conclusão, o Orkut é um ambiente que pode causar lesão à direito da personalidade. Aliás, alguns autores da área entendem assim. Principalmente se a empresa não toma as medidas para tirar aquela situação vexatória, o perfil falso. Né? Eu me lembro de um julgado do Rio de Janeiro, do amigo desembargador Alexandre Câmara, de uma mulher que tinha algum problema com outra mulher, possivelmente um problema envolvendo um homem, né? E como houve esse problema, uma mulher montou um perfil falso dessa outra mulher, em que essa outra mulher oferecia serviços sexuais pelo Orkut, e deu o telefone dela. E os senhores imaginam quantas ligações a mulher recebeu. E a jurisprudência do Rio de Janeiro aplicou o 927, parágrafo único, também dizendo que haveria aí uma responsabilidade objetiva por esse ambiente. O outro julgado não foi para o Orkut, foi para site. Não sei se você já viu o site que tem kit.net. Esse site kit.net, ele divulga as mais diversas informações, inclusive sexuais, inclusive fotos de cunho sexual. Então, o segundo julgado, que também aplicou o 927, parágrafo único, muito interessante, para ambiente virtual, apelação com revisão 395, apelação com revisão 395, TJ de São Paulo também, 395-749.4/0. Repetindo, apelação com revisão 395-749.4/0. Essa apelação desembargador Natan de Arruda, julgado em 2009, publicado também em março de 2009, e aplicou desaimento, indenização por dano moral, foto desnuda da autora hospedada no site kit.net, responsabilidade da recaracterizada, na condição de provedora. Em relevância sobre a eventual dificuldade de monitorar e analisar todos os sites, pois integra o risco da atividade da empresa. Então haveria uma atividade de risco gerando responsabilidade objetiva. Então, parece que os julgados estão corretos. Porque os ambientes virtuais são ambientes de potencial lesão a direitos da personalidade. Aliás, o grande amigo, advogado, especialista na área, talvez seja um dos maiores especialistas na área no Brasil, Renato Opsi Blum, faz uma afirmação muito interessante. Que quando o seu nome está marcado na internet, é como uma tatuagem no seu corpo. A dificuldade vai doer muito para tirar. Então, tem se responsabilizado, com razão, a jurisprudência tem aplicado o 927, parágrafo único do Código Civil para ambientes virtuais. Muito bem, então vejam como a culpa, ela perdeu seu papel principal, até porque muitos afirmam que a regra hoje passou a ser a responsabilidade objetiva. Eu até discordo, estamos caminhando para um sistema dual, na verdade, em que convivem responsabilidade subjetiva e objetiva, sem que a primeira seja a regra. Mas, sem dúvida, a culpa não tem mais o papel principal, tem o papel coadjuvante, até porque nós temos muitas hipóteses de responsabilidade objetiva, inclusive por esse sistema aberto de criação e de preenchimento pelo magistrado da chamada cláusula geral de responsabilidade objetiva. Para ficar bem claro para vocês, a lei fala que a responsabilidade objetiva tem duas origens, a lei ou a atividade de risco. E quem é que vai dizer o que é atividade de risco? O julgador, como já se tem feito, e tem se feito muito bem. Aliás, eu gostaria de chamar a atenção, porque eu me considero um professor de Código Civil de 2002. Eu fui um professor também no Código 16, mas vivo as minhas principais atividades ocorreram na vigência do novo Código. E antes se dizia que esse sistema de cláusula geral não daria certo no Brasil. Está dando muito certo. Até porque é um sistema democrático, em que há uma colaboração entre juízes, advogados, doutrinadores, professores, no preenchimento dessas cláusulas gerais. Eu digo a vocês que o Código Civil vai completar em breve uma década, e estou muito satisfeito com a evolução do direito civil nos últimos tempos. Aliás, eu gostaria aqui de fazer a defesa ao anteprojeto do novo CPC, que adota mais ou menos esse modelo aberto. Pelo que eu já estudei do novo CPC, o novo CPC vai na linha do novo Código. Esse sistema de cláusulas gerais, valorização da boa-fé, diálogo com a Constituição. Esse Código de Processo Civil que nós temos hoje em vigor não está em harmonia com o nosso sistema material. Por isso que eu sou favorável ao anteprojeto de CPC, que, por aquilo que estudei, está mais sintonizado com o sistema aberto que foi adotado pelo Código de 2002. Muito bem, senhores. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês. Já tem uma pergunta? Tem. Vamos lá. De Goiás, aliás.
Goiás. A pergunta é do Vinícius Nunes, que ele é da Procuradoria da República em Goiás. Ele fala o seguinte: conforme asseverado no início da palestra, é possível aproximar certos institutos da seara penal com outros do direito civil no campo da responsabilidade civil. Nesse sentido, segundo a teoria penal da imputação objetiva, somente a falar em responsabilidade penal quando o agente pratica um risco não permitido pelo direito. Transportando essa teoria para a problemática da responsabilidade civil, não seria possível cogitar o afastamento da responsabilidade nos casos em que o Estado permite a implementação de certos riscos. Por exemplo, o consumo de cigarro. É bem na linha do que foi. O Lagrasta, boa pergunta. O primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer para o Vinícius é que a imputação objetiva veio do direito civil. Caulanes, né? Isso, veio do direito civil. A imputação objetiva veio da responsabilidade objetiva. Né? O que tem em comum? O que gera a imputação objetiva é uma atividade de risco, como ele apontou, ou a lei. A lei pode fazer imputação no nosso caso. E eu acabei, acho que, respondendo ele em parte. Nesse caso do consumo de cigarro, o Lagrasta, está aqui o resumo do julgado, ele começa mencionando que o Estado também deveria responder por permitir o cigarro. O cigarro, a permissão do cigarro foi um erro histórico. E só foi permitido, eu fiz uma pesquisa de sociologia de um livro do Sérgio Bueira, a tese de doutorado defendida na Federal de Santa Catarina, chama Atrás da Cortina da Fumaça. Por que o cigarro acabou sendo um fenômeno mundial? Porque na independência americana houve um acordo dos confederados com os produtores de tabaco. E se houvesse realmente a independência fosse concretizada, o uso seria não só permitido, como havia um compromisso do primeiro governo americano de espalhar o consumo de cigarro por toda a América. Isso foi um erro histórico. Um erro que tem que ser corrigido. Pode parecer um pouco intervencionista, mas o que eu posso fazer, geração X, é intervencionista. Aliás, é o pêndulo das gerações. A geração Y talvez seja mais intervencionista ou mais liberal. Aliás, eu me considero liberal para muitas coisas. Acho que talvez até não seja o caso de proibir totalmente, mas também excluir responsabilidades. Então eu concordo, mas, viu, Vinícius, eu vou fazer aqui no final a crítica à responsabilidade do Estado, é o último ponto, porque o problema é que na responsabilidade do Estado nós temos uma outra teoria criada que blinda o Estado. Infelizmente no Brasil, o direito administrativo acabou sendo construído para proteger excessivamente o Estado, gerando aquilo que o professor Sérgio Rezende Bastos chama de Estado sacana. Um Estado que exagera. E que no final, sob pretexto que não pode ser segurador universal, não responde por nada. Não responde nem quando deveria responder. Eu vou chegar nessa crítica. Bom, vamos em frente. Novos danos. O dano passou a ter papel principal. Sem dúvida. Houve uma ampliação de novos danos reparáveis. O surgimento do dano estético é uma prova disso. O STJ acabou concluindo, por súmula 387, que o dano estético constitui uma terceira modalidade de dano. O dano estético é acumulável com dano material e com dano moral. Havia uma divergência doutrinária e jurisprudencial nesse sentido, alguns sustentando que haveria um bis in idem, como o Ruiz Tocco, mas o STJ acabou concluindo que o dano estético é uma lesão a mais da dignidade humana. Isso prova a ampliação dos novos danos. Eu só gostaria de chamar a atenção aí para a necessidade de se fazer, mais uma vez, um diálogo científico. Para a configuração do dano estético, o parâmetro não é o seu interesse pessoal. O parâmetro é a medicina. O parâmetro é a ciência médica. Então, quando há uma lesão estética, não é porque a pessoa não gostou. É porque houve uma alteração morfológica. Tendo como parâmetro a medicina. Mais uma vez, a necessidade de se chamar um perito para se verificar se houve ou não a lesão estética. Tem um caso interessante que uma vez me chegou pela internet, e me parece que o caso é de Minas, lá do meu estado, né, de origem. O sujeito, ele pediu, um homem, pediu para fazer uma cirurgia plástica, estética, ele queria fazer um queixo grego, que é um queixo maior, aumentar o queixo, fazer um furo no meio. E o médico fez. Só que ele achou que o furo estava meio grande. E entrou com uma ação pedindo dano moral e dano estético. Só o que foi provado? Que aquele era o padrão de queixo grego que ele queria. A partir da cirurgia plástica estética. Então, que não caberia indenização.
Até porque se eu analiso o dano estético com mero interesse subjetivo do autor, tudo é indenizável. Por isso, mais uma vez, eu chamo a atenção da necessidade de se fazer um diálogo intercientífico, multicultural, com outra ciência. Bom, danos morais coletivos. Esse é um tema muito interessante. Há uma divergência ainda na jurisprudência superior no Brasil sobre a reparação dos danos morais coletivos. Existem julgados do STJ que apontam que os danos morais coletivos não são indenizáveis e existem julgados que apontam que eles são indenizáveis. Se você gosta de ler informativo do STJ, eu sugiro que leia o informativo 418 do STJ. Nesse informativo tem julgado dizendo que o dano moral coletivo é indenizável e que não. Os julgados que não dizem que dano moral necessariamente há necessidade de dor, tristeza, amargura, depressão. Não necessariamente no dano moral há necessidade de dor, tristeza, amargura, depressão. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula 227 do STJ. E não, eu não consigo imaginar que uma pessoa jurídica possa sofrer dor, tristeza, amargura, depressão. Você já viu alguma pessoa jurídica em depressão? Num bar, tomando um Campari, ouvindo uma música sertaneja? Já? Eu nunca vi. Então fica difícil imaginar. Eu prefiro seguir a chamada teoria do direito natural, do professor Limon de França, que afirma o seguinte: dano moral é lesão a direito da personalidade. Os direitos que são inatos à pessoa humana, que não precisam estar descritos em lei, nem no Código Civil, nem na Constituição. Agora nós teremos previsto na Constituição, o direito à felicidade. Vai estar lá previsto na Constituição. Artigo 6 da Constituição. E aliás, o objetivo aí é o reconhecimento, inclusive, de direito à união homoafetiva. Parece o que está por trás da tese. Reconhecimento, inclusive, da união homoafetiva como entidade familiar, porque você acaba o direito à felicidade, inclui o direito à opção sexual. Acho que haveria uma dificuldade de colocar a opção sexual na Constituição, como é em Portugal. Então fica mais fácil colocar direito à felicidade. Sendo certo que a opção sexual entra no direito à felicidade, mas isso seria tema para outra palestra. Eu sigo o entendimento do STJ que cabe reparação de dano moral coletivo. E eu sugiro a leitura de um dos julgados emblemáticos no tema, para mim é um dos melhores julgados recentes do Brasil, o famoso caso das pílulas de farinha, que vem aqui de São Paulo. Recurso especial 866636 de São Paulo. Fique bem claro, danos morais coletivos são lesões a vários direitos da personalidade ao mesmo tempo, em que é possível determinar quais são as vítimas. Eu consigo determinar quais são as vítimas. Direitos coletivos em sentido estrito ou direitos individuais homogêneos. Se a lesão é difusa, não é dano moral coletivo, aí é dano difuso. Tanto que aí a indenização vai para o fundo. É uma outra situação que precisaria de uma outra aula para explicar. E tem diferença, o Código de Defesa do Consumidor diferencia dos dois. No artigo 6º, inciso 6 do CDC, tem menção a danos morais coletivos e danos difusos. São duas situações diferentes. Muito bem. Então o que aconteceu nesse caso? Ficando bem claro, danos morais coletivos. Lesões a vários direitos da personalidade ao mesmo tempo. Eu consigo determinar quais são as vítimas. A indenização vai para as vítimas, diferente da situação difusa. As mulheres compraram a pílula microvilar que não tinha o composto ativo. E engravidaram. Procuraram o PROCON de São Paulo, que ingressou com uma ação coletiva por elas, pedindo a indenização. A gente vai ter o problema da indenização, tanto que o julgado diz que a indenização tem que ser fixada por cumprimento de sentença. O objetivo ali seria apreciar primeiro o direito material para depois determinar qual seria o valor. 3 questões foram discutidas nessa ação. No meu volume 2, eu reproduzo a ementa ocupa uma página inteira. Uma página inteira. 3 questões. Primeiro, o PROCON tem legitimidade para a defesa de direitos individuais homogêneos? Mesmo problema que envolve o MP. Resposta do STJ, sim, desde que seja questão de repercussão social. Concordo. Segunda discussão, o dano moral pode ser coletivo? Pode, ele pode ser individual ou coletivo. Não necessariamente do dano moral a dor, tristeza, amargura, depressão. Dano moral é lesão a direito da personalidade, a direito fundamental. E terceiro, principal polêmica, essas mulheres sofreram dano moral? Se sim, o que é o dano moral? É o filho? Dano existencial, igual nós temos discussões na Europa? Imagina que o filho pergunta para a mãe, a senhora ganhou uma indenização? Diz a mãe, sim, meu filho.
Por que, mãe? Diz a mãe, porque você nasceu. Não, na verdade, finalzinho da ementa desse recurso especial 866-636 de São Paulo diz uma questão, aponta uma questão interessante, e que bom que a relatora foi a ministra Fátima Nancy. Por dois aspectos. Primeiro, que ela é mulher. Então ela conhece essa situação. E segundo, porque ela é uma das melhores ministras do STJ. Né? Aí ela diz, o dano moral existe não pelo filho, mas pela situação que a mulher não planejou. Então há dano moral. Coletivo, de várias mulheres ao mesmo tempo. Então uma evolução na jurisprudência do STJ. E eu concordo plenamente com a reparação dos danos morais coletivos. Outros danos que também são reparáveis hoje são os chamados danos por perda de uma chance. Os danos por perda de uma chance, eles decorrem da frustração de uma expectativa ou da perda de uma oportunidade que possivelmente ocorreria em circunstâncias normais. E aí nós temos vários julgados condenando advogados por perda de prazo. Temos um julgado condenando um jornal porque foi veiculada uma notícia de um candidato, ele perdeu a eleição. Está no informativo 444 do STJ. Né? E também temos alguns exageros, como é muito comum no Brasil, os exageros são muito comuns. Eu particularmente acho que é um problema na perda da chance, que é o problema da estatística de novo. Porque no Brasil o dano tem que ser presente e efetivo, está no 186 do Código. E o que diz a doutrina sobre o tema? Dois autores que eu gosto bastante, que aliás são da minha geração, o Sérgio Save, do Rio, que defendeu o mestrado sobre o tema na UERJ, e o PTF de Santa Catarina, que defendeu o doutorado na USP sobre perda da chance. São dois livros pela Atlas que eu recomendo. Esses dois autores dizem o seguinte, que a chance para ser indenizável deve ser séria e real. Não é qualquer chance que é indenizável, perfeito. E o que é chance séria e real? Num sistema em que o dano tem que ser provado, em regra. O SAB criou um critério. Chance séria e real é aquela que tem mais de 50% de probabilidade de ocorrer. O problema é que isso pode ser contra a vítima. Como é que você vai fazer? Vai ter que fazer de novo o cálculo estatístico. E pode não dar 50%. Então o problema da perda da chance é... Eu adoro novas teorias, né? O Tepedino fala que eu sou um novidadeiro. E ele me falou uma coisa. Ficar preocupado com você porque você tem agora 34. Quero ver se com 50 você vai ser ainda novidadeiro. Ou você vai defender as coisas, as novidades da sua época. Isso é um problema também. Se eu vou continuar sendo novidadeiro, né? Porque isso é um problema que existe no direito, viu? Geralmente o jurista, o julgador, ele lê os livros da sua geração. Raramente você vê alguém que abre livro de geração seguinte. Ou anterior. Né? Porque a gente tem aquela coisa que a gente fala, na minha época era melhor. Não era nada. Cada um tem a sua chance e cada um tem a sua época e é melhor. Né? Hoje um julgado, eu acesso aqui na hora o julgado de hoje. Quanto tempo demorava um julgado para chegar na mão de um aplicador do direito? Há um tempo atrás, 1 ano. Lembra? Tinha que comprar a revista, né? Demorava 1 ano para chegar. Agora está aqui tudo. Né? Mas voltando. Ficar provocando aí questão geracional. Só para vocês verem o problema da perda da chance, eu sou um crítico da teoria, acho que muitas vezes o dano não é indenizável. Recurso especial, o principal julgado da perda da chance é o julgado show do milhão do SBT. Recurso especial 788-459 da Bahia. O que aconteceu nesse caso? Lembra do show do milhão? Lembra? Voltou ao ar, tirado de novo. Né? Uma participante chegou na última pergunta, ela olhou a pergunta antes e não quis responder. Era uma opção que ela tinha. Levou para casa 500 mil reais. Ela não quis ir para a pergunta do milhão. Só que depois ela descobriu que a pergunta estava errada. E entrou em juízo pedindo os outros 500 mil. Era uma pergunta errada sobre a Constituição. A Constituição Federal reconhece qual o percentual para os índios. A Constituição não reconhece. Qual o percentual do território para os índios? Não tem previsão na Constituição. Estava errada a pergunta. Então ela entrou com uma ação pedindo os outros 500 mil. E ganhou em primeira e segunda instância. Não, está aqui. Ganhou em primeira e segunda instância. Chegou no STJ, olha o problema do cálculo. Lembra o Sérgio Save. Chance séria e real é aquela que tem mais 50% de chance de ocorrer. O STJ pegou os 500 mil, dividiu por 4 assertivas e deu 125 mil para ela. Errado. Para começar, ela tinha mais 50% de chance de acertar? Tinha? Chegou na última pergunta. 4 assertivas.
Ela tinha mais de 50% de chance de acertar? Tinha? Não. Quanto que ela tinha de chance de acertar? 25% para gente que não sabe matemática. Porque é menos de 25%. Você tem que criar uma fatorial. Você estudou fatorial na faculdade? Não. Também não. E no colégio? Também não. A gente foi para humanas. Tá vendo como a gente não sabe? Esse que é o problema. Tem que criar uma fatorial para verificar. Eu perguntei para um especialista em matemática e me falou que a chance dela aí seria entre 15% e 18%. Então não é indenizável. Eu acho que não precisa de perda na chance do Brasil. Você já resolve com dano moral e dano material. Lucro cessante. Mas, de qualquer maneira, é a tese do momento, né? E tem se pedido indenização por dano moral por qualquer coisa. Eu pesquisei um julgado no TJ de São Paulo, não está aqui, vai sair na tese, do Loureiro, de novo, do desembargador Loureiro, de um sujeito que ele participou, ele comprou uma Coca-Cola, e a Coca-Cola, desde a Copa da Alemanha, tinha uma promoção, na última Copa também. Coca-Cola te leva para a Copa da Alemanha. Você pegava a tampinha, tinha um número na tampinha, você pegava o número, cadastrava no site, e concorria para ir para a Copa da Alemanha. Só que aí o sujeito alegou que o site era muito complicado, ele não conseguiu acessar e fazer o cadastro. O que ele fez? Entrou com uma ação e pediu indenização pela perda da chance de ir para a Copa da Alemanha. Tá de brincadeira, né? Pior advogado que ainda aceita pegar uma ação dessa, né? Ei, ai, ai. Tá de brincadeira. E, obviamente, pediu dano moral e perda da chance. E, obviamente, o tribunal afastou a indenização muito bem, né? Então, me parece que a perda da chance é uma teoria francesa. Não é o nosso marco teórico mais. Nosso marco teórico é a Itália. Na Itália existe uma grande divergência a respeito da indenização. É o que existe no Brasil. Eu acho que não precisa. O Fachin também, numa palestra lá na Federal do Paraná, disse isso. Luiz Edson Fachin. É que a gente não precisa mais de perda da chance, que a gente já resolve com dano moral e com dano material. De qualquer maneira, sei que muitos aceitam essa ideia. E eu particularmente acho que ela pode ser contra a vítima. Justamente pela questão da probabilidade aí da indenização. Dano moral. Dá uma pergunta, vamos lá. Andréia. Isso, a pergunta é da colega Andréia Galhardo Palma, juíza da comarca de Olímpia. Gostaria que o professor listasse outros casos em que a jurisprudência vem reconhecendo a responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Quais os outros riscos de atividade? E como distinguir da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor para os fornecedores de serviços. Andréia Galhardo, segunda vara de Olímpia. Doutora Andréia, quando eu aplico o CDC, eu não preciso entrar na segunda parte do 927, parágrafo único. Vamos recapitular. O artigo fala, haverá responsabilidade objetiva nos casos previstos em lei. CDC, não precisa continuar no artigo. CDC eu não discuto se há risco da atividade, porque é um risco implícito. É o risco proveito. E aí não é risco da atividade, é risco pelo lucro. Então eu não continuo o artigo. CDC não continua. Aí você me pergunta, quais são os principais casos de aplicação desse dispositivo da atividade de risco? São os dois que eu mencionei. Internet e o caso envolvendo acidente de trabalho. Né? Tem um julgado, eu não me lembro o estado, acho que é Rio Grande do Sul, que aplicou para atividade de equitação, sendo uma atividade de risco. Mas aí é responsabilidade por animal, aí é objetiva. Né? Nem precisaria também aplicar o dispositivo. Né? Mas, André, esses são os dois principais casos, né? Acidente de trabalho e ambiente virtual. Vem mais uma? Veio. Da colega Ana Lia Beal, juíza da terceira vara civil da comarca de Sumaré. Ela fala, o senhor acredita ser possível a aplicação da concausalidade, acho que é para atos, né, que cortou, ocorridos antes da entrada em vigor do novo Código Civil? A aplicação da concausalidade para atos ocorridos antes da entrada em vigor do novo Código Civil. Ótima pergunta, excelente pergunta. Doutora Ana Lia, eu acredito que sim, por uma razão, doutora. A concausalidade está fundada na equidade. E a equidade está na Constituição, está no... Como que eu vou dizer? A equidade é o oxigênio do direito. É o que alimenta o direito. É o que alimenta o julgador. Por isso a crítica ferrenha, que muitos já fizeram Reale, Miguel Reale, Limão de França, e eu também faço essa crítica, ao artigo 127 do CPC. Esse artigo tem que ser banido. Equidade é justiça do caso concreto. O artigo fala, o juiz só pode decidir por equidade nos casos expressos em lei. Então, o juiz só pode decidir com justiça nos casos previstos em lei. Está de brincadeira.
Olha, eu já ouvi, meu amigo Hélio, não é porque eu estou aqui, quem acompanha meu trabalho sabe, eu confio na atuação do magistrado mais do que do legislador. Já falaram que eu vou me decepcionar, mas eu confio. Aliás, quem falou, não vou nem citar quem foi, depois você vai ficar bravo comigo. Né? Ele é um jurista do Rio Grande do Sul, que eu respeito muito, e muitos vão até identificar, e ele foi do direito alternativo, né? E ele falou, aquilo foi uma loucura na minha vida, aquilo foi um Woodstock jurídico. Eu acreditei muito nos julgadores, eu continuo acreditando. Né? Então, a equidade, ela sempre existiu no direito, quer dizer, com causalidade sempre existiu. O Pontes de Miranda falava em concausalidade no manual, no Tratado de Direito Privado. Né? Então, eu acredito que sim. Né? Outra coisa também, norma de ordem pública, e artigo que fala de equidade é norma de ordem pública, tem aplicação imediata. Eu penso assim, norma de ordem pública tem aplicação imediata. Né? Tem uma discussão recente do Supremo sobre isso, mas eu sigo essa tese. Excelente pergunta, viu? Não falei na tese, mas deveria falar dessa pergunta aqui, deveria até colocar. Vamos ver se eu coloco depois. Deixa essa pergunta separada aí. Obrigado. Dano moral. Nós tivemos no Brasil a consolidação da reparação do dano moral. Mas nós continuamos tendo desafios contra o dano moral. A Constituição trata da reparação do dano moral. Artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição, encerrou a polêmica. O dano moral é plenamente reparável no Brasil, como lesão a direito da personalidade. Dano moral não necessariamente é lesão à dignidade humana, porque pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula 227 do STJ. E pessoa jurídica tem direitos da personalidade, artigo 52 do Código Civil. Dano moral da pessoa jurídica se dá pelo chamado abalo de crédito. Perdeu reputação social. Isso é consolidado na jurisprudência brasileira. Então, o dano moral é lesão a direito da personalidade. E eu gostaria de discutir com vocês algumas questões importantes. Primeiro, o dano moral no Brasil é presumido ou ele precisa ser provado? Na minha percepção, pela realidade jurisprudencial no Brasil, o dano moral, em regra, ele tem que ser provado. Por uma série de fatores. Primeiro, se pede indenização por dano moral por qualquer coisa. E aí a jurisprudência tem um filtro com o qual eu concordo. O dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos que a pessoa sofre no seu dia a dia. Dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos que a pessoa sofre no seu dia a dia. Na jornada de Direito Civil número 3 do STJ, evento do qual, aliás, eu tive a honra de participar, nós aprovamos um enunciado doutrinário nesse sentido, o enunciado 159 da jornada de Direito Civil, prevendo que o dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos que a pessoa sofre no seu dia a dia. E no Brasil se pede dano moral por qualquer coisa mesmo, né? No livro eu reproduzo aqui um julgado do Supremo, em que uma mulher pediu indenização por dano moral porque perdeu a maquiagem. Eu fico pensando como é que conseguiu fazer chegar no Supremo, né? Recurso extraordinário, isso aqui tem que ser resolvido no divã, né? Tem coisa que você não resolve no judiciário. Você resolve no divã, no botequim, sei lá, ou na igreja, sei lá onde. Recurso extraordinário 387-014 de São Paulo, Supremo, São Paulo. Recurso extraordinário 387-014 de São Paulo. A perda de uma frasqueira contendo objetos pessoais, geralmente objetos de maquiagem de mulher, não obstante desagradável, não produz dano moral indenizável. Rimou ainda, ministro Carlos Veloso. Tem um outro aqui também, espetacular. Da menina que foi barrada em Santa Catarina no baile. Você viu? Não. Ela foi no baile, festa de 15 anos, foi barrada, está mal vestida, não entra. Aí ela entrou com uma ação lá em Tubarão contra quem fez a festa. E esse julgado, e essa ação caiu com um dos melhores, hoje é um dos melhores desembargadores do TJ de Santa Catarina. Lédio Rosa de Andrade, espetacular, sou fã dele. Aliás, tem livros excelentes sobre a atuação do juiz, que são publicados lá em Santa Catarina. Aí olha só, hoje ele é desembargador. Olha só o que diz o Lédio na sua sentença. E isso é para os senhores, principalmente juízes, refletirem sobre a função social da responsabilidade civil. E do papel do juiz. Para que serve a indenização? Como é que eu analiso a questão da reparação? Eu tenho que analisar de acordo com o caso concreto, mas sem esquecer o que está em volta do caso concreto. Função social do direito é isso. É interpretar os institutos jurídicos de acordo com a realidade social. De acordo com a realidade social. Por isso que o CNJ está colocando essas matérias humanísticas no concurso de juiz de direito, que está correto. Tem que ter essa formação. Olha a decisão do Lédio. Nesse caso da menina que foi barrada.
No Brasil, morre por subnutrição uma criança a cada 2 minutos, mais ou menos. A população de nosso planeta já ultrapassou 6 bilhões de pessoas e 1/3 desse contingente passava fome diariamente. A miséria se alastra, os problemas sociais são gigantescos e causam a criminalidade e a violência generalizada. Vivemos em um mundo de exclusão no qual a brutalidade supera com larga margem os valores humanos. O poder judiciário é incapaz de proporcionar um mínimo de justiça social e de paz à sociedade. E agora tem que julgar um conflito surgido com o vestido. Que valor humano importante é esse, capaz de gerar uma demanda jurídica? Moda, gala, coluna social são basófias de uma sociedade extremamente dividida em classes, na qual poucos usufruem da inclusão e muitos vivem da exclusão. Mas, nos termos do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, tem que julgar a demanda. É a vontade que ele está de julgar, né? Olha o que ele falou. Como determinar quem tem razão, nesse caso? Nomear um estilista, um colunista social, para de forma científica verificar se o vestido portado pela autora era ou não de gala rigor? Ridículo seria isso. E agora, o que eu concordo com ele. Sob meu ponto de vista, quem consente com a futilidade, a ela está submetida. Ora, no momento em que uma pessoa aceita participar desse tipo de bailes, aliás, nos quais as indumentárias muitas vezes se confundem com fantasias carnavalescas, não pode, após insurgir-se contra as regras sociais dele emanadas. Se frívolo é um ambiente, frívolos são todos seus atos. Julgue improcedente a ação. Isso é função social da responsabilidade civil. Os senhores me perdoem, principalmente os jogadores, se eu estou equivocado, mas eu acho que o juiz tem que fazer isso. Ele tem que analisar de acordo com a realidade social. Realidade social, cláusula geral, tem que ser preenchida de acordo com a realidade social. Não necessariamente com a realidade pessoal, que pode ser diferente. Tudo bem que isso é impossível se livrar. A ideologia, é impossível. E obviamente você também vai decidir quem é juiz de acordo com as suas experiências pessoais. A vida é como aquele filme, um pouco como aquele filme Quem Quer Ser um Milionário. Que o sujeito vai acertando de acordo com a vivência pessoal. Na hora de julgar também. Você lembra do que você já passou, do que você já viveu. É óbvio. Pelo que eu percebi, o Lédio não gosta, e eu tenho isso em comum com ele, não gosta de futilidades. Ele deve ter tido algum problema, ou alguma experiência, não sei, que ele não gosta de futilidade. Vocês perceberam que eu peguei 2 exemplos de futilidade, né? Porque eu também não gosto. Até eu vou confessar uma coisa para vocês. Você sabe por que eu escrevi uma tese que a empresa de cigarro tem que responder? Porque meu avô morreu por causa de cigarro. Eu já confesso aqui para vocês. E depois façam essa análise. Por que vocês decidem de uma maneira e por que não decidem de outra, tá? Mas acaba sendo. O Lagrasta, aliás, no julgado dele que eu citei, ele começa dizendo que começou a fumar, deixa eu ver aqui, até esqueci a idade. O julgador diz que começou a fumar com 14 anos, que parou de fumar a 11. Lagrasta diz isso no voto. E que teve problema com o cigarro. Então, acaba seguindo uma linha ideológica. Isso é impossível. Falar que não tem linha ideológica, que o juiz não vai decidir com ideologia, isso é impossível. Somos seres humanos. Né? E eu sei como é difícil, eu já tive experiência arbitral, e aliás uma ação grande. Na primeira audiência eu olhei para quem estava lá, olhei para o advogado, olhei para outra parte, olhei para os outros professores que estavam lá, que aliás eu era fã, e pensei comigo, o que eu estou fazendo aqui? Eu mereço estar aqui? Será que eu mereço estar aqui? Eu acho que muitos já pensaram assim, né? Será que eu mereço estar aqui? Será que eu tenho condição de julgar isso? Afinal, depois acabei me envolvendo e aí tive condições, achei que tinha. Mas voltando, pessoal, aí está o desafio. O que é dano moral? O que é transtorno? Muitos aqui podem pensar que aqui houve dano moral porque foi barrada. No caso da frasqueira, acho exagero dano moral, porque ama o batom, compra outro, né? Sim. Bom, outra coisa, eu estava dizendo, por que o dano moral tem que ser provado? Porque se pede dano moral por qualquer coisa e porque existe esse filtro, que dano moral não se confunde com transtorno. Agora, em algumas situações o dano é presumido ou in re ipsa. Um caso em que me parece que o dano deveria ser in re ipsa ou presumido, é o caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplência. Só que, infelizmente, e na última edição dos seus comentários ao CDC, a Cláudia Lima Marques tece críticas ferrenhas a essa súmula. O STJ editou uma súmula que tem que ser cancelada imediatamente.
E eu pesquisei hoje, antes de vir para cá, preparando essa minha exposição, vários julgados nossos de São Paulo aplicando essa súmula. Súmula 385 do STJ. Isso é o outro equívoco recente do STJ que tem que ser reparado. Diz a súmula 385 do STJ. Que da anotação irregular em cadastro, não cabe indenização por dano moral, se houver legítima inscrição anterior. Ressalvado o direito ao cancelamento. Quer dizer, se o sujeito devia e houve a inscrição, ele fica carimbado. Nunca mais vai ter direito à indenização por dano moral. É isso que a súmula está dizendo. Se o cara teve uma inscrição devida e 500 mil indevidas, não cabe indenização por dano moral, porque ele já tem uma devida. Se o sujeito tem uma inscrição devida, mas que ficou mais de 5 anos inscrito, está lá ainda. E se ocorre uma inscrição indevida, também não tem direito à indenização. Generalizou o que não deveria ter generalizado. Eu lembro de uma simbologia que pode ser utilizada. Imagina que um mendigo tem um cachorro. É o único amigo que ele tem é o cachorro. Você vai lá e bota fogo no mendigo. No cachorro, perdão. Não cabe dano moral porque é mendigo, né? Na verdade, o mendigo é o sujeito devedor. E o nome é a última coisa que ele tem. E aí o nome já está riscado porque ele não tem dignidade. Fica parecendo quem já teve o nome escrito de valor devido, quem já teve dívida, está carimbado. Não cabe indenização. Essa súmula tem que ser cancelada. Na verdade não tem que ter súmula, é caso concreto, não se pode generalizar isso. Eu já até tive uma situação de congresso, discutir isso com o ministro do STJ, mas pelo jeito eu não convenci. A súmula está tendo aplicação. Algumas coisas que eu quero também discutir com vocês. Se fala muito no Brasil que o dano moral tem caráter pedagógico. Alguns julgados falam que tem caráter punitivo, como nos Estados Unidos. Punitive damages, desculpem. Nos Estados Unidos as indenizações são milionárias. E no Brasil as indenizações são bem baixas. Bem baixas. Bem baixas. Será que os julgadores realmente têm dado caráter pedagógico à indenização? A indenização por dano moral tem natureza mista, tem um caráter principal de reparação e natureza acessória disciplinadora ou pedagógica. Você fixar uma indenização porque morreu alguém de uma família, porque foi atropelado por uma empresa de transporte, você fixa uma indenização de 100 salários mínimos para a família. Isso tem caráter pedagógico? Por que os magistrados dão valores baixos? Existe alguma questão psicológica nisso? Respondam vocês. Eu não vou responder. Aliás, eu respondo quando eu estou em sala de aula, mas na internet eu não vou deixar uma afirmação dessa. Pensem vocês. Realmente tem se cumprido o caráter pedagógico da indenização, como as decisões dizem? Ou as indenizações são irrisórias? Eu entendo que são irrisórias. Você dá 100 salários mínimos de dano moral para uma família que perdeu o pai ou a mãe. Você dá 50 ou 80 salários mínimos para o sujeito que perdeu a mão. 100 salários mínimos que seja para o cara que perdeu a mão, que perdeu um braço. E mais, tabelar dano moral é completamente inconstitucional. Viola o artigo 5º da Constituição e desse artigo nós tiramos aquela regra de dar a cada um o que é seu. A chamada igualdade substancial. A lei deve tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os desiguais. Se você tabela, você viola a segunda parte da máxima. Sem falar, vocês me perdoem, você transforma o direito numa ciência tabelar. E ciência puramente tabelar, eu não sei nem se é ciência. Não existe tabela de dano moral no Brasil. Pode ter moldura. É muito diferente você chegar num lugar e ver uma tabela e uma moldura. Moldura tem. E as molduras, ouçam essa simbologia, as molduras no Brasil devem ser urgentemente ampliadas. Falando um pouco de estatística, meus amigos, a empresa vê o que dá mais custo, manter aquela conduta lesante e pagar a indenização, ou mudar a conduta. O que custa mais? Mudar a conduta, porque os valores são baixos, então. Eu sou um professor que acredita em ERIC. Direito é luta. E luta é direito. Se não for, eu estou fora. Direito serve para mudar a sociedade. Então pensem sobre essa questão. Você tem dado caráter pedagógico à indenização? Por
Por que a empresa que você condenou continua reiterando a conduta? Que é porque você não deu caráter pedagógico. Não deu esse caráter pedagógico. Então isso tem que ser revisto no Brasil imediatamente. Imediatamente. Não tem caráter nem pedagógico, muito menos punitivo. E tabela de dano moral, isso tem que ser repudiado. O STJ já editou uma súmula antes da declaração de inconstitucionalidade da lei de imprensa, súmula 281 do STJ, dizendo que a indenização por dano moral não estaria sujeita ao tabelamento da lei de imprensa. Bom, eu vou encerrar a minha exposição, acho que o meu tempo já estourou, né? Falando aí um pouco sobre a responsabilidade civil do Estado. Tranquilo? Tem mais perguntas aí? Tranquilo. Vamos ir? Então tá bom. Vamos falar um pouco aí sobre a responsabilidade civil do Estado. Esse é um tema que sempre me incomodou. A gente aprende assim. Isso não está escrito em lei alguma, hein? Não tem nenhuma lei que faz essa distinção que eu vou fazer agora. Né? Responsabilidade do Estado é objetiva desde a Constituição de 46, não é isso? Acho que é. É objetiva, Constituição de 88, 37, parágrafo 6º da Constituição. É uma responsabilidade independentemente de culpa. Só fazer um esclarecimento para os senhores. Responsabilidade objetiva não é sentença de morte, tem excludente. Culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro, né, exclusivo de terceiro, e tem atenuante. Fato exclusivo da vítima, risco concorrente da vítima. Ter responsabilidade objetiva não é igual a pagar a indenização. São dois momentos distintos. O primeiro de atribuir responsabilidade e o segundo de ver o valor, se vai pagar a indenização ou não. São dois momentos distintos da responsabilidade. Dois. A questão da responsabilidade e a questão de pagar a indenização. Tem que ficar bem claro. Bom, porém, e eu não vou aqui desmerecer o trabalho doutrinário de quem criou, porque tem fundamento, foi tirado da França. Porém, quando houver omissão do Estado, a responsabilidade é subjetiva. Responsabilidade por ação é objetiva, né? Teoria do risco administrativo. Responsabilidade por omissão é subjetiva, culpa anônima ou fato do serviço. E essa teoria gerou uma conclusão no Brasil que o Estado no Brasil não responde por nada. Sob o argumento que o Estado não pode ser segurador universal, o Estado no Brasil não responde por absolutamente nada. Falta de segurança é omissão, tem que provar a culpa de alguém. Não consegue provar, nunca vai conseguir, não responde. Assalto, tem que provar a culpa de alguém, não responde. Bala perdida, tem que provar a culpa de alguém, não responde. Problema de saúde, dengue, tem que provar a culpa de alguém, não prova, não responde. Sem falar que se responder, vai responder em 10 parcelas, se não tomar um cano no final. Sem falar da quebra de boa-fé objetiva que o Estado tem. Tudo isso porque o direito administrativo é uma ciência à parte que não está sujeita à boa-fé objetiva. Agora há uma corrente do direito administrativo, liderado por um carioca que se chama Gustavo Binemboim, que propõe uma revisão. E ele diz uma coisa. Não sou eu que digo, mas eu concordo. O direito administrativo é uma ciência parcial escrita por autores parciais. Geralmente ele diz, você abre um manual de direito administrativo, primeira qualificação do autor, procurador de Estado. E ele, como procurador de Estado, diz isso e fala, precisamos colocar o direito administrativo no divã. Eu já estou no divã. Olha que absurdo. Julgado STJ informativo 370. O sujeito tomou um tiro dentro da corda da micareta. Vocês sabem o que é micareta, né? Carnaval fora de época, nos moldes de Salvador. Você tem a corda. Você ia, mas jovem, eu ia muito. Né? Aliás, aquilo, depois você vê como é idiotice, né? Todo mundo vestido igual, cheirando mal, vestido de mendigo, uma música ruim pra caramba, uma cerveja quente. Né? Depois sai tudo machucado, agredido, né? Principalmente as mulheres, coitadas, né? Pô, aquilo é uma beleza, sai elogiando ainda, né? Você vai ficando mais velho, você vê que loucura. Acho que estou ficando velho, né? Bom, mas voltando aí, tá rindo, você vai micareta? Não. O sujeito tomou um tiro dentro da micareta, lá na Paraíba, informativo 370 do STJ. Aí o julgado diz assim, fora da corda é responsabilidade do Estado, por omissão, então tem que provar a culpa. Dentro da corda é responsabilidade objetiva do CDC, não precisa provar a culpa. Então eu dou uma dica para você, se você for numa micareta, estiver fora da corda, tiver um tiroteio, mergulha dentro da corda.
Porque lá dentro você está salvo. Por quê? Porque o chão público é nefasto. O chão privado é abençoado. É isso que eu quero mostrar. Está andando na rua, porque olha o que diz a jurisprudência. Se você tomar um tiro na rua, de bala perdida, responsabilidade do Estado. Né? Responsabilidade do Estado. E aí presta atenção, Vinícius, o grande problema do que você está defendendo aqui, eu vou fechar com o problema da saidinha de banco. É um problema sério contemporâneo nosso. Então, se você estiver andando na rua, tomar um tiroteio, responsabilidade tomar um tiro de bala perdida, tem que provar a culpa do Estado. Vai conseguir provar? A culpa do agente, não vai. O Estado não vai responder. Segundo a jurisprudência, se você toma um tiro por assalto ou tiroteio num shopping, num banco principalmente, numa loja, a responsabilidade objetiva consegue indenização. Então, outra dica, está andando na rua, começou um tiroteio na rua, olha em volta se tem um banco, um shopping, uma loja e corre para lá. Aliás, eu acho que é por isso que o povo corre, né? Porque lá, se tomar o tiro, responsabilidade objetiva. Então, esse que é o problema. Essa tese da responsabilidade subjetiva por omissão deve ser totalmente revista imediatamente no Brasil, para não gerar esses disparates que eu mostrei para vocês. Por exemplo, se isso fosse possível, o Estado também, por concausalidade, responderia por permitir o cigarro. O Estado, por concausalidade, responderia na saidinha de banco. Porque, vejam, quando um banco coloca um caixa eletrônico, ele cria risco. Não adianta falar que não. Ele cria a responsabilidade pressuposta, ele cria risco. Quando um shopping quando é criado um shopping de altíssimo nível, só com loja de grife e com joia, cria risco. Num país como o nosso não vai ter assalto, é óbvio que vai. O sujeito tem um Rolex desse tamanho no braço, vem na Praça da Sé com o Rolex, ele não cria risco? O sujeito tem um Rolex desse tamanho, fala um outro relógio que eu nem uso. O meu é porcaria também. O cara vai no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. Sim. Se bem que lá o cara vai pensar, não, no México esse aí que deve ser chefe da firma aí, né? Quer dizer, o cara não cria risco. É óbvio que cria. Então o banco cria risco. Só que o Estado também cria risco por não fiscalizar. Saidinha de banco, minha solução pela tese. Quanto mais perto do banco, maior a responsabilidade do banco, menor a responsabilidade do Estado. Quanto mais longe, até que a responsabilidade do banco desapareça, é o Estado que responde. Só que para isso a gente tem que equalizar essa responsabilidade. A problemática do banco é no estacionamento, que tem grande discussão. Mas o estacionamento também, está lá por causa do banco que foi criado o risco. Né? A jurisprudência de São Paulo está mudando isso, já está responsabilizando por área azul. Aqui em São Paulo. Está certo, a responsabilidade é sempre objetiva. A lei não faz essa distinção na responsabilidade do Estado. Não faz. O Eli já dizia isso, o Eli Lopes Meireles, há muito tempo. Não se pode fazer essa diferenciação, porque nós chegamos a um absurdo, e isso já estourou a tampa, juridicamente falando, do Estado não responder por nada. Então a crítica que eu faço, principalmente para aqueles que concordam, acho que, não sei se você concorda, mas pensem sobre essa questão. Pensem se isso é justo, fazer essa diferenciação. Os senhores vejam, o TJ de São Paulo responsabilizou o shopping até pelo ataque do psicopata estudante de medicina, que metralhou as pessoas, depois o STJ reparou. Isso não é um exagero? Matheus Meira. O Matheus lá, Meira. Não é um exagero? Por que essa diferença? Os públicos não respondem por nada e os privados respondem por tudo. Esse, aliás, é um tema atual da responsabilidade civil. A equalização do ambiente público para o ambiente privado. Tá? Tá bom? Excelente. Obrigado, senhores. Fico aí à disposição para pergunta.